Boa tarde ou bom dia, depende do horário que está assistindo esse vídeo. Eu sou a Isabel e meu grupo é composto por mim, Isabel, Gabriele Santos, Domini Scalfone e Maria Gabriele. Nós iremos falar sobre a gramínea Basilisco e a Marundu. Inicialmente, eu e a Gabriele Santos iniciaremos falando sobre a Basilisco e após o Domini e a Maria Gabriele sobre a Marundu. E nós esperamos trazer o máximo de conhecimento possível. A primeiro momento eu vou falar sobre a identificação dessa planta. Bom, o capim basilisco, ele também é chamado de braquiarinha ou de decumbis. É uma gramínea que recebe o nome científico de Braquiária decumbis cultivar basilisco. É uma planta conhecida e utilizada em todo o mundo, sendo apenas em 1973 liberada comercialmente na Austrália. Agora eu vou falar sobre a morfologia dessa planta. Bom, ela é uma planta robusta, geniculada em alguns nós inferiores e pouco radicante. É uma planta que pode chegar até 1 metro de altura, sendo o seu hábito de crescimento semiprostado e que possui propagação a partir de sementes ou de propagação vegetativa. Isso eu vou falar mais para frente. O comprimento do internódio, ele varia entre 8,3 e 9,2 centímetros. Já o diâmetro do colmo é de 3,0 milímetros, que é delgado. A pilosidade da bainha é considerada alta e o seu comprimento é de 9 centímetros, o que é considerado um tamanho médio. Além disso, a distribuição da pilosidade na bainha é considerada dispersa. Em relação à lâmina foliar, o seu comprimento é curto, possuindo uma largura de 14 milímetros, que é médio. A pilosidade da lâmina varia entre alta e média e sua distribuição de pilosidade ocorre nas duas faces. O comprimento do racemo basal, que é considerado médio, equivale a 7 centímetros. Também são consideradas de tamanho médio o comprimento da floral, que é de 7 centímetros. A basilisco, ela possui 3 racemos. A quantidade de espigueta basal é de 42 centímetros, que é considerada bastante. A coloração do estigma na ântese da basilisco é roxo. Já a coloração da ântera é amarelo. É uma planta que possui um sistema radicular profundo, o que ajuda ela na resistência à seca. Agora eu vou falar sobre os tipos de solo. A difusão para a escolha do solo, ela se dá devido à boa produção e germinação de suas sementes, que ocorre uma grande produtividade em solos ácidos e de baixa fertilidade. Ou seja, o nível de exigência em fertilidade é de baixa a média. A saturação de base de 0 a 20 centímetros de 50%. Mas mesmo com uma boa tolerância a solos ácidos, a planta responde bem à adubação e tem um alto potencial produtivo em solos férteis, mas ela não tolera solos inundados. Tanto é que ela é uma planta que cresce bem no verão, mas em temperaturas baixas a sua produtividade é afetada, sofrendo bastante engeadas. Para que ocorra o pré-plantio, é importante analisar as condições referentes ao preparo do solo. Aí, nesse contexto, você tem que analisar as condições climáticas da região, que é a chuva, a temperatura do solo, etc. Deve-se corrigir o solo utilizando a calagem. Além disso, deve-se fazer o uso de
fertilizantes. E é importante também para que se evite problemas com insetos como formigas, grilos, cupins, e também para que não ocorra infestação de ervas daninhas na área plantada. Eu sou a Gabriele e vou falar sobre o clima. Pelo fato da basilisca ter seu sistema radicular bem profundo, ele tem uma alta tolerância à seca, uma baixa tolerância ao frio, uma boa tolerância a assombreamento e uma baixa tolerância a solos encharcados. Tem uma precipitação de 800 milímetros e altitude de até 2.000 metros. Agora eu vou falar sobre o estabelecimento. Bom, a propagação da basilisca ela pode ocorrer tanto por semente quanto por propagação vegetativa. Mas a mais utilizada é a de semente, tanto é que eu nem coloquei aqui no slide propagação vegetativa. A propagação vegetativa ela pode ocorrer quando não tem semente, que aí você pega pedaços do colmos que enraizam facilmente durante a estação da chuva. O tempo de formação dessa planta se dá entre 40 e 90 dias, que vai apresentar em média nesse período 80 centímetros, que é o indicado para o pastoreio. Bom, a época de florescimento ocorre principalmente em dezembro, possuindo um ciclo de florescimento que varia entre precoce e médio. O plantio. A época de plantio tradicionalmente usada na implantação de pastagens é bastante ampla. Vai desde as primeiras chuvas do início de setembro até março. Muitos plantios são feitos tardiamente devido à impossibilidade de completarem o preparo do solo em tempo hábil ou por falta de sementes na época mais adequada. Ao começar o plantio, deve-se incorporar sementes no máximo 5 centímetros de profundidade e essa incorporação pode ser feita após a distribuição de toda a área de sementes com o uso de niveladora fechada ou apenas com um rolo compactador. Bom, a produção de forragem. É uma forrageira mais indicada para áreas de média e baixa fertilidade, podendo apresentar produções anuais que variam de 10 a 18 toneladas de matéria seca por ano, a depender das condições climáticas, manejo e principalmente da fertilidade do solo. Não se recomenda o uso desta cultivar para sistemas intensivos, porque ela possui uma menor resposta de produtividade sendo comparada com outras cultivares. E dependendo da fertilidade do solo e do manejo aplicado, as taxas de lotações podem variar de 0,5 até 3 UAs por ano. A composição química. A composição química dessa planta pode variar de acordo com a adubação fornecida, o tipo de solo e a estação em que ela se encontra. O estágio de desenvolvimento também influencia na sua composição. Seu valor médio é estimado em cerca de 8 a 20 toneladas por ano. Ai, não acredito. A composição química dessa planta pode variar de acordo com a adubação fornecida, o tipo de solo e a estação em que se encontra. O estágio de desenvolvimento também influencia na sua composição. Seu valor médio é estimado em cerca de 20 toneladas de matéria seca por ano, sua composição de 7 a 9% de proteína bruta na matéria seca e de 50 a 60% de digestibilidade in vitro, com a digestibilidade em estações secas de 52 a 55% de matéria seca. Sobre o manejo da basilisca. Bom, a utilização dessa planta é indicado principalmente para
o pastoreio direto e a fenação. Já para a silagem, não é muito recomendada. Para bovinos em regime de engorda e cria, eles conseguem uma boa produtividade no pastoreio direto. Não é muito recomendado para equinos, ovinos, caprinos e bezerros recém-nascidos, pois dependendo da região pode apresentar problemas de fotossensibilização devido a um fungo. Por isso não é muito recomendado aos bezerros recém-nascidos, mas é importante saber que com o manejo adequado pode-se evitar e diminuir a intensidade dessa doença. Mas para isso é necessário evitar o acúmulo de folhas mortas através do aumento de intensidade de pastoreio, pois deixar muita massa em decomposição faz com que fique uma condição favorável para esse fungo. Como ela é uma planta que apresenta um período normal de plantio de aproximadamente 90 dias, o primeiro pastoreio pode ser feito na fase equivalente entre 90 e 100 dias após a germinação da planta. Nesse período, a planta ela deve apresentar, em média, uma altura de 80 centímetros. E nesse contexto, o gado, após ter contato com a planta, ele deve ser retirado quando a planta tiver em torno de 30 centímetros. A pragas e doenças. Bom, a Brasilisque tem uma tolerância muito baixa às cigarrinhas, pois ela causa uns prejuízos à pecuária do Brasil, tanto na de leite quanto na de corte. Elas atacam as pastagens na época de alta umidade e sugam as suas folhas e os pequenos colmos, introduzindo toxinas. E isso faz com que ocorra a redução do crescimento das plantas. Por exemplo, 25 adultos por metros quadrados durante 10 dias podem reduzir em mais de 3% a produção de matéria seca. Elas diminuem a quantidade de proteína e minerais e reduzem a capacidade do suporte. Mas normalmente as cigarrinhas não causam a morte da planta. Ela tem uma resistência a doenças foliares altas e uma baixa e média resistência a doenças da semente. E bom, essa foi a nossa apresentação sobre a Brasilisque. Olá, eu, Maria Gabriele e o Domini iremos apresentar sobre o capim marandu. Primeiro, vamos identificar o que é esse capim. O seu nome da espécie é Braquiária brisanta cultivar marandu. O nome popular é conhecido como braquiarão ou brisantão e ele se dá origem em uma região da África. E a titular de proteção é de domínio público, ou seja, quem desenvolveu a cultivar marandu e também que é responsável pela referência e criação desse capim é a Embrapa. E o cultivar foi lançado em 1984. A morfologia. Mais do que importante em ter um capim, precisa se conhecer a morfologia dele, as características para identificar, e também alguns tipos de produção exigem algumas características específicas de um capim. No caso do marandu, é uma gramínea forrageira, ela é de hábito de crescimento cespitoso, ou seja, ela cria touceiras, né? Ele cresce em forma de touceira e é uma planta perene. A sua altura média chega a cerca de 53 centímetros e o diâmetro da touceira desse capim chega até 1 metro. O perfilhamento é basal, ou seja, são originados dos primeiros nós. O caule, ele apresenta os entrenós compridos, variando entre 11,5 a 12,5 centímetros. Os colmos apresentam a espessura com cerca de
4,7 milímetros de diâmetro, o que é considerado também uma espessura consideravelmente grossa. E apresenta uma bainha com uma alta pilosidade, que são aquelas espécies de pelinhos que pinicam quando passamos a mão. E ela apresenta 11 centímetros de comprimento. E as folhas apresentam característica arqueada. A bainha ela é bem dispersa, ela é flexível e a lâmina foliar é de tamanho médio e a largura é de 19 milímetros. E a pilosidade pode variar entre pouca e média. Essas características são identificadas principalmente na parte ventral da folha. A haste floral apresenta cerca de 49 centímetros de comprimento, pode-se ver que ela é bem comprida, né? E o eixo floral é de 22 centímetros. O tipo de inflorescência que aplica é do tipo racemo, que são aquelas flores como se fosse 3 hastes penduradas e apresenta quantidade média. Aí ela vai variar, chegando até 4. A inserção das espiguetas na rax é do tipo uniseriada, ou seja, elas são em formas de fileiras e apresentam uma pilosidade de quantidade mínima nas espiguetas. E o estigma apresenta uma coloração arroxeada e as anteiras são amareladas. Agora eu vou passar para o Domini, que irá dar continuidade ao conteúdo. Agora eu vou falar um pouco dos tipos de solos do marandu. Ele desenvolve-se bem em diferentes tipos de solos, apresentando boa adaptação aos solos arenosos ou argilosos, desde que bem drenados. Aí o clima. Vegeta bem em altitudes que variam desde o nível do mar até 1.800 metros, principalmente em regiões onde a precipitação oscila entre 1.000 e 350 milímetros por ano. Agora eu irei falar sobre o estabelecimento dessa planta num sistema de produção. O método de propagação, em primeiro plano, é através de sementes que são compradas, né, ou adquiridas, e também existe a propagação de estruturas vegetativas, pois ele possui essa capacidade de se regenerar. A formação completa dele se dá entre 40 e 90 dias. O pastoreio ele é indicado quando ele apresenta um tamanho médio de 53 centímetros, e aí vai estar entre esses 40 e 90 dias de formação. O florescimento dele geralmente ocorre em março, e é esperado, em média, que se tenha cerca de 20 a 40 plantas por metros quadrados após 40 dias de plantio. De emergência, que é quando ele já tem a sua estrutura vegetativa acima do solo. Já foi falado? Plantio. A semeadura deve ser realizada no início do período chuvoso, que é entre outubro e novembro. O plantio pode ser em sulcos espaçados de 0,6 a 1,0 metros entre si, a lanço ou em covas, 0,5 por 0,5 metros, quando se utiliza mudas. A profundidade da semeadura deve ser de 2,0 a 3,0 centímetros, já que as sementes são pequenas, o que pode ser obtido pela passagem de um rolo compactador. Aí a produção de forragem. Sua produtividade de forragem em geral é bastante elevada, só que pode ocorrer interferências por diversos fatores, como solo, espaçamento, densidade de plantio, manejo e condições climáticas. Utilização e manejo. Pastagens bem formadas e manejadas apresentam uma capacidade de suporte de 1,5 a 2,5 UA por hectare no período chuvoso e 1,0 a 1,5 UA por hectares no período seco. Para quem não sabe o que é UA significa unidade animal por hectare. UA por hectare significa isso.
Aí, sempre que possível, utilizar pastejo rotativo, de modo a otimizar o desempenho animal. A Embrapa recomenda retirar os animais da pastagem quando as plantas forem rebaixadas entre 20 e 30 centímetros de altura. A tolerância de pragas e doenças. Ela tem alta resistência às cigarrinhas, baixa resistência a patógeno de solos, baixa resistência a Claviceps maximensis e alta contra o ustilago operta. Baixa resistência à risoctonia. E foi isso. Obrigado.